Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham nesse momento. Essa é a sessão Humanidades na Saúde de número 110, projeto idealizado pelo Dr. Ricardo Cruz, que pelo 8º ano consecutivo conta com o apoio do Hospital Samaritano aqui no Rio de Janeiro. No último domingo tivemos as comemorações relacionadas ao Dia dos Pais, o que nos motivou a fazer uma reedição desse tema, homenagem aos pais. Para isso, trouxemos alguns colegas da área de saúde, filhos de grandes profissionais, para compartilhar conosco essas experiências. Antes de passar a palavra para o nosso coordenador, Dr. Ricardo Lima, eu gostaria também de saudar aqueles que, a partir desse momento, também nos acompanham através do Instagram. Lembrando que essa é a sessão Humanidades na Saúde, número 110, projeto idealizado pelo Ricardo, que tem como tema de hoje homenagem aos pais. Gostaria de fazer um agradecimento especial também aos nossos convidados de hoje, a psicóloga e escritora Ana Luísa Novis e aos doutores Amarino Júnior, Romeu Domingues e Otávio Portela, colegas que foram cuidadosamente escolhidos para tornar essa sessão ainda mais especial. Ricardo, por favor. Obrigado, Edmar. Boa tarde a todos. Reitero meus agradecimentos aos convidados. Realmente, esta sessão foi pensada, né, com a curadoria do projeto, para que ela seja de uma maneira especial, e a gente estava comentando antes aqui, emocional. Isso é que importa, né? A ideia é que os filhos que estejam aqui falem dos seus pais, da inspiração que eles deram para eles nesse trabalho da saúde, que os inspiraram a seguir um mesmo caminho. E depois nós conversemos, né, com quem estiver nos vendo, entre nós, e aprendendo, né, o que nós aprendemos sobre isso. Bom, nosso primeiro homenageado, Dr. Sérgio Novis. Dr. Sérgio Novis é professor emérito da Faculdade de Medicina da UFRJ, é um professor benemérito de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e membro emérito da Academia Nacional de Medicina. Para homenagear o professor Sérgio Novis, eu convido sua filha, a psicóloga, Ana Luísa Novis. Obrigado, Ana. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Ricardo, por essa oportunidade de eu poder falar dessa pessoa tão importante para mim, que é o meu pai. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando por onde eu iria, né? Eu sou psicóloga, não sou médica, me encantei também em trabalhar, em cuidar do ser humano, mas numa outra perspectiva. E eu pensei que a coisa que mais encanta o psicólogo são as histórias. Então, uma das coisas que eu mais amo é ouvir as histórias e ver a capacidade do ser humano de se transformar e se ampliar através delas. E quem conhece meu pai sabe que ele é um grande contador de histórias e de casos. Então, eu trouxe algumas cenas que aprendi com meu pai e que levo comigo. A primeira coisa que eu aprendi ao chegar nessa família tão especial, a família Novis, eu percebi a força da transgeracionalidade. Porque meu pai vem de uma família de médicos, uma família que tem... Meu tataravô era médico, meu bisavô, meu avô, meu pai, hoje meu irmão e meu filho também. Então, a medicina é algo que pulsa com muita força dentro da nossa família. E meu pai me ensinou que não basta só ter a presença transgeracional, a gente tem que ser picado pela paixão. E meu pai, desde menino, se encantou com a medicina. Tanto é que ele ia com meu avô assistir os concursos de cátedra na universidade, como também pequeno assistiu uma cirurgia de tireoide, onde a enfermeira desmaiou e aquela criança, já interessada, não passou por isso. Então, eu fui vendo com meu pai a importância desse dom que tem que começar com esse encantamento. E outra coisa muito forte que eu fui aprendendo com meu pai foram o significado dos encontros transformadores. Meu pai teve um grande encontro com o professor Diolindo Couto com 12 anos de idade. Quando ele, ao assistir o professor Diolindo examinar a sua avó, Isolina, ele ficou encantado com aquele encontro. E naquele momento, quando o professor saiu do quarto, ele perguntou para o meu avô qual era a especialidade desse médico. E o meu avô disse, neurologista. E naquele momento, meu pai decidiu, eu serei neurologista. Então, meu pai foi mostrando que o encontro, o amor pela ciência, vem também dessas histórias.
E quem o conhece sabe como ele é apaixonado pela medicina, não só no cuidado com o paciente, como também como professor. Ele é encantado com essa função e ele mostrou para a gente ao longo da vida a importância de se ter uma cultura geral, a importância de ser dedicado e entregar, estar presente de fato. Eu tive a honra de trabalhar com meu pai na Santa Casa de Misericórdia, onde ajudei a coordenar o serviço de psicologia da 24ª e 25ª Enfermaria de Neurologia, e o que me encantava era perceber a dignidade que meu pai tratava todos os seus pacientes. Então, independente da condição social, do credo, da cor, não importa. O importante era que ele estava ali presente para aquela pessoa humana, onde ele sempre, ao final do round, onde ele ensinava os seus alunos, ele parava e tinha uma palavra de esclarecimento, de atenção com aquele paciente acamado. Então, isso tudo foi me inspirando a importância de ouvir, a importância de estar presente. Inclusive, como psicóloga, eu tive a honra de receber alguns pacientes que ele me encaminhou e ele tinha uma forma exímia de convidar o paciente a ir para a psicoterapia, que, como bem sabemos, não é, às vezes, uma proposta muito bem aceita no primeiro momento. Então, meu pai me mostrou todos esses valores fundamentais. E outra coisa que ficou muito forte para mim é a sua lealdade com seus mestres. Então, a vida inteira, ele honra e legitima os seus mestres. Então, histórias sobre Diolindo Couto, sobre Clementino Fraga Filho, Bernardo Couto, dentre outros, sempre estiveram presentes dentro da nossa casa. E, recentemente, meu pai tem me dado uma grande lição. Porque meu pai, grande médico que é, hoje ele convive e lida com uma doença crônica desafiadora. Então, meu pai hoje, além de médico, se tornou também um paciente. E nós, a partir desse momento, nós começamos a estabelecer algumas conversas. E hoje eu pedi até licença para ele, para que eu pudesse compartilhar uma ata amorosa, assim que a gente chama, de um momento especial, difícil que ele passou por conta da sua doença, onde vocês vão ver, ao eu narrar esse texto, tudo isso que eu falei do Sérgio, a sua lealdade, a sua paixão pela medicina, o grande contador de histórias, as suas referências, que ajudam a ele a atravessar esse momento difícil, nos dando mais uma grande lição. Então, eu vou compartilhar com vocês agora, é um texto inédito, sobre essa ata amorosa que nós escrevemos juntos. Pai, nesse canto que é só nosso, uma conversa nova foi tecida. Uma conversa que às vezes me fez faltar o ar. Mas uma conversa, pai, que me nutriu de amanhãs. Intercorrências. Ao viver a doença, vivo a vida dela, e não a minha. Viajar, devem estar a pensar, não tem máquinas por lá? Entrego o comando das minhas vontades e me submeto aos divarios da maldita. Sou um encarcerado que se depara com uma intimidade inusitada. Sinto apreço pela máquina, sinto apreço pela equipe. Não posso deixar de falar da Jane, que 4 vezes por semana conduz a hemodiálise com maestria. Um ritual dramático que ela rege com delicadeza. Ao puncionar a fístula e orquestrar a máquina, purifico o meu dia. Durante 4 horas penso, revisito fatos, garimpo fragmentos da minha história. Ao refletir o passado, me surpreendo com fatos arquivados. Fatos que iluminam lembranças guardadas. Como num filme que assistimos tantas vezes e, de repente, nos damos conta de um detalhe que sobressai no conhecido. Uma frase passeia pela tela. É mentira do barulho. Viajo para a casa dos meus pais. As vozes do meu pai e do meu irmão caçula sonorizam a cena. Meu pai perguntava ao Paulinho o que havia quebrado. O ruído dava ares de algo que havia se espatifado. Ele sempre foi sagaz e, sem titubear, respondeu: nada se quebrou, foi mentira do barulho. Vida afora eu vivi inúmeras mentiras do barulho. Turbulências que causaram estrondo, ruídos que trovejavam ameaças de tempestade. Mas eram contornadas pela competência dos meus amigos médicos e pela excelência da ciência. Sempre me considerei alinhavado com a sorte, bem amparado. Minhas raízes baianas me mantinham protegido, pelo sincretismo peculiar da terra da minha ancestralidade. A doença alardeou um grande barulho, que fez o meu coração perder o compasso, um derrame no pericárdio. A morte caminhava ao meu lado. Será que a sorte havia me abandonado?
Torcia para ser mais uma mentira do barulho. A minha pressão arterial estava muito baixa. O fluxo rasante me preocupava. A tecnologia foi minha aliada. Liguei para a doutora Joana, minha nefrologista, e compartilhei o cenário. Como amante inveterado, dei à medicina um protagonismo à cena dramática. Descrevi o quadro com uma precisão cirúrgica. As sinapses galopavam aceleradas, querendo desvendar o quadro. E ela prontamente disse: a cavalaria está chegando, você vem para o Samaritano. Gostei da metáfora, o que me fez inquirir: será que ela escutou os meus galopes sinápticos? Sintonia precisa amparou a alma aflita. Lembrei da passagem bíblica do bom samaritano. Agradeci a minha avó Isola, que me fez ir ao catecismo. Passei a caminho do Calvário. Isola! O barulho não era mentira, fui internado. Passado o momento agudo, não morri e fui para o CTI. Por 30 dias vivi uma via crucis, com altos e baixos. Naquele espaço cheio de máquinas, ruídos, desenhei uma janela, que se abria para a minha história de vida. Do nascimento aos 82 anos. Vivi um inventário sem ordem cronológica prescrita. A cada dia uma rota se desenhava e preenchia o meu vazio. As histórias têm poder de dar asas ao confinamento. Meu padrinho de batismo um dia veio da Bahia de hidroavião, um avião que não tinha autonomia de voos longos. De Salvador ao Rio de Janeiro ia pousando em diferentes cidades. Ele tinha sido uma grande referência para o meu pai, otorrinolaringologista como ele. Era um amante da medicina aplicado e dedicado. Da janela me vi num hidroavião. Um passageiro aberto aos pousos e decolagens que tocavam a minha emoção. Um voo mais longo que do meu padrinho, 82 anos de histórias, afinal não tem poucas rotas. Com 6 anos de idade, aprendi a ler, escrever e a fazer as 4 operações matemáticas. Dona Idalina Sobral Pinto, minha primeira professora. Ela descortinou minha janela para o mundo. No CTI, quantas subtrações de medo, somas de acolhimento, multiplicações de esperas e divisões de poder tive que fazer. Ser médico e paciente exige uma aritmética permanente. É uma lição desafiadora que tenho que aprender. Descobri nos livros e nos ensinamentos a beleza da vida. A minha professora semeou meu desejo de ser educador e fui apaixonado. A relação com a minha amante, a medicina, não se restringia à clínica, também era na educação. O que me leva a considerar que, de fato, a aposentadoria de um apaixonado nunca chega. Continuamos vinculados. Compartilhar as histórias das descobertas científicas, dos casos desafiadores, a prática das rotinas mantinha um amor por essa ciência e arte viva e cultivada. A universidade, o ambulatório, o consultório viviam numa bela harmonia. Tinha a habilidade de manter o meu desejo conservado. A doença não arrefecia a paixão. Não cuidei só de doenças, cuidei de pessoas. A história de cada uma delas dava a tonalidade do tratamento. Às vezes precisava mais de ternura, às vezes de firmeza, mas a minha presença era sempre intensa, tanto pela largura, quem conhece ele sabe o que eu estou dizendo, como pela dedicação. O diagnóstico pasteurizado da indigestão no relacionamento. Cada paciente foi único. E hoje, como paciente, sei o quanto os amigos que me mantêm pessoa me fazem um grande bem. Às vezes, a mentira do barulho esconde outros barulhos. Com o diapasão, temos o desafio de afinar a escuta e dar ao paciente uma musicalidade para acalmar o cérebro. Por que cérebro e não coração? Como neurologista, sei que nos apaixonamos, sofremos, ficamos amigos, apreciamos a vida com o cérebro, sede dos pensamentos e das emoções. Sempre defendi a ideia de que os cartões do Dia dos Namorados deveriam ser um cérebro desenhado e não um coração. A morte mudou de moradia. No passado, era no coração. Seu galope silenciado decretava a sentença final. Hoje ele pode até parar, mas o cérebro não. Minhas sinapses lutaram por mim, o que me leva a pensar: se deixarmos nossos pensamentos e emoções ao cargo da doença, morremos em vida. Esse é meu pai, que se mantém vivo sempre. Obrigada. Obrigado, Ana. Começamos, como falei, né? De maneira emocional, emotiva, né? Você foi muito feliz. E professor Novis, sei que ele está nos vendo, né? Escutando também. Mesmo à distância, ele continua, ele falou, ele não aposenta, né? A pedagogia não aposenta, ele está nos ensinando aqui, né? Através do escrito, através da sua voz. Aprendemos muito aqui, né? Nesses poucos minutos, né? Com essa pequena narrativa, né? Falando da mentira do barulho.
e principalmente de louvar os mestres. E por falar em louvar os mestres, né, nós estamos aqui fazendo uma louvação aos mestres. Eu, particularmente, alguns estão aqui meus, né, e eu também estou fazendo louvação através dos seus filhos. Vamos passar para o nosso próximo homenageado, Dr. Amarino, agora na ordem, não é isso? Dr. Amarino Carvalho de Oliveira foi um dos meus mestres. Dr. Amarino Carvalho foi graduado em Medicina na Universidade do Brasil em 1949. Ele foi um dos fundadores, né, junto com um grupo de médicos, o Hospital Samaritano, do jeito que ele é hoje, né, que ele se transformou de um prédio em um hospital de referência na cidade. E virou o diretor técnico desse hospital, coordenando o serviço de radiologia do hospital e também o serviço de radiologia do Hospital de Ipanema, de onde muitos vieram para o Hospital Samaritano. Ele foi membro honorário da Academia Nacional de Medicina e considero um dos meus mestres. Doutor Marino tem a curiosidade, hoje a gente tem um link, né? Depois eles vão falar melhor, né? Ele foi aprovado no mesmo concurso público que o Dr. Kaplan, que está hoje aqui também sendo homenageado. Só que ele foi aprovado no concurso público de clínica médica, para vocês verem o nível, né? Ele era o primeiro lugar no concurso de clínica médica, era um radiologista. Então, o nível de radiologia que ele exercia, né? Para explicar melhor isso, para homenageá-lo, para lembrá-lo, eu queria chamar o seu filho, Dr. Amarino Carvalho de Oliveira Júnior. Por favor, Amarino. Bom dia a todos. Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco do meu pai. É uma figura muito complexa, né? Mas ele, ao contrário do que parece, era uma pessoa extremamente simples. E quando ele foi ser convidado para ser honorário da Academia de Medicina, só precisa de um currículo. Ele nunca tinha feito um currículo. Isso já tinha perto de 80 anos, quando ele entrou na academia. Então, quando o Ricardo me pediu uma orientação de qual era um resumo do currículo dele, eu não tenho, porque o que ele fez, o Eduardo é que deixou lá na academia. Então, isso era bem a cara dele, né? Eu vou compartilhar aqui algumas imagens que talvez me facilitem essa apresentação. Isso aí é um lugar onde ele gostava de estar. Não sei se vocês estão vendo as imagens. Ainda não. Não. Eu tenho que compartilhar, eu acho, né? Sim. Aqui. Entrou? Sim. Então, isso aí é ele sentado no auditório do Samaritano, que era um lugar que ele tinha especial apreço, assim como também a criação que ele depois deu o nome até do Dr. Kaplan, da biblioteca do Samaritano. Ele era uma pessoa sociável e que gostava de estar junto das pessoas discutindo as coisas, discutindo não só os casos de medicina, mas como discutindo política, os acontecimentos da família, as discussões, as queixas. Então, esse era o perfil do Amarino. A última vez que a gente fez uma homenagem a ele, assim, quando ele fez 90 anos, coincidiu com os 80 anos do Marcos Moraes. Então, até nisso, ele estava junto com alguém, sempre dividindo aquelas atenções, né? E, naquela ocasião, eu enfatizei a importância dele na minha formação como radiologista, e que foi basicamente estar atento ao que as coisas parecem. E que se você não sabe o que você provavelmente não vai identificar corretamente aquele problema. Então, esse é um exemplo que eu tirei da coleção, mostrando que a gente imaginava que fosse um lagarto, e, na verdade, é uma arte teatral. Então, esse sempre foi o foco dele na discussão do diagnóstico em geral, que foi o que ele me passou profissionalmente. Assim, você precisa saber o que você vai querer ver, porque senão você não vai ver. E essa era uma imagem que ele gostava de um livro especial, que era um livro do Morton Myers, de anatomia seccional do abdômen. Ele começa com essa citação, mostrando que você pode ver duas imagens nessa foto aí. Se você não souber exatamente, estiver atento, você talvez não identifique, né? Então você pode ver uma velha, nariguda e queixuda, ou um broto de lado, né, com uma pena na cabeça, dependendo qual é a informação que você tem sobre o que você está vendo.
Então, esse vamos dizer assim, é o mais importante da formação dele. Tirando essa história de fazer clínica médica, que eu acabei fazendo também, antes de fazer radiologia, porque completava o seu conhecimento básico para poder entender as coisas que você faz. Mas ele tem todo um outro lado que é muito mais importante para mim, que é a postura em relação ao mundo e às pessoas, né? Então, vai para o mundo, você tem que ser uma boa pessoa com as pessoas, né? Essa é a capa de um livro que quem me deu foi meu filho, na verdade, está ali embaixo assinado, que discutiu essas questões de você estar no mundo, vivendo ao redor de outras pessoas, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que veio um pouco da família dele. Ele é filho de um retirante. Meu avô, o velho Oliveira, é do Rio Grande do Norte, casou com uma paraense, a avó Judite, e vieram descendo. Então eu tenho tios de todos os estados, Maranhão, Pernambuco, meu pai nasceu no Pernambuco, da Bahia, de Minas, e ele teve a criação, o ginásio, ele fez primário e ginásio no interior de São Paulo, em Campinas e Ribeirão Preto, basicamente, né? Ele dizia que ele tinha uma professora que era protestante, era uma americana protestante, e que ensinou algumas coisas básicas, assim, de ter cuidado com as coisas, de não usar o sapato para jogar bola, coisas desse tipo, né? E quando veio para o Rio de Janeiro foi muito difícil, porque o nível de formação da metrópole, que era o Distrito Federal, né, o Rio de Janeiro, era muito diferente do interior do país, né? Então, ele sofreu bastante para chegar ao científico, no curso Lafayette, imagina, e o Colégio Santo Inácio depois, e finalmente entrar na faculdade, né? Mas esse espírito de família enorme, eles são 12, né? E ele meio que reproduziu aqui, lá em casa, nós somos 7, né? Esses aqui são meus irmãos, o bonitão aqui sou eu, as minhas irmãs, faltam 2 irmãs que não estão aqui, que são as mais novas, nós somos 7 no total. Então, isso realmente obriga o cara a ter uma vida muito sociável, sempre foi muito sociável. Mas ele sempre manteve a vida profissional dele próximo às pessoas. Isso ele aqui, logo que ele assumiu o serviço lá no Hospital de Ipanema, ele sempre estava voltado com algum curso. Ele é um dos fundadores da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro, que era a Sociedade Brasileira de Radiologia, que precedeu o colégio, né? Com essa veia de participar com as outras pessoas. No Samaritano, ele tinha esse papel vamos dizer assim, de diplomacia, de congregação. Ele era o cara que fazia a ligação entre a direção, eu diria, né? Ele sempre teve muito bom relacionamento com todos os diretores, e conseguia segurar as pendências dentro daquele esquema ali. Ele, no trabalho era a mesma coisa. Isso aqui, quando eu comprei um computador, eu trabalhando, dando laudo juntos, tirar uma foto aqui, tá, assim, contente. Ele trabalhava contente e tinha prazer de trabalhar comigo. Para mim também isso sempre foi muito importante, trabalhar com ele, não só pelo aprendizado técnico, mas assim pelo relacionamento mesmo. Ele é um cara legal, assim, o Amarino era um cara legal, né? O Romeu teve oportunidade de viver Ricardo também, o Otávio desde sempre, né? Ele era um cara que gostava de conversar, trocar ideia, ele estava na boa, ele estava ali no mundo dele, né? Trabalhando seriamente, mas assim, a preocupação dele era se relacionar com as pessoas, né? E esse é o final da vida dele, felizmente, feliz, né? Em casa, tranquilo, ou passeando no jardim botânico, no caso. Esse é o Xará, é um cara assim, eu diria assim, de bem com a vida. Uma família enorme, né, que sempre adorou o cara, e muito bem visto no meio que trabalhava, acho que por causa desse relacionamento que ele sempre fez, de troca, né, basicamente de ideias e de emoções, e não apenas do lado técnico puramente, né? Eu acho que é assim que eu lembro do meu pai. Isso aí, ele já com 90 anos, passeando com meu irmão, lá no centro da cidade. Queria conhecer as coisas novas lá do Porto e tal. É isso. O Amari foi lá, pegou aquele trenzinho. Esse é o cara.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Júnior, por esses momentos de lembrança, né? O doutor Marino é marcante na vida de uma parte dos médicos do Rio de Janeiro, que trabalha até hoje, não só pelo alto nível técnico, né? Diagnósticos difíceis, facilitou muito a vida de muito cirurgião que estava com dificuldade de diagnóstico, né? Ajudou muito a gente. Eu, como cirurgião e como chefe de CTI, também tive muita ajuda dele. E agora a gente vê o outro lado, né? Que é a verdade, né? É a pessoa humana que ele está sempre do lado, procurando relacionamento, né? Isso foi muito bom. Nosso próximo homenageado é o Dr. José Domingues, e Dr. José de Oliveira Domingues, né? Dr. José se formou também na Faculdade de Medicina na Universidade do Brasil, nos anos 60, e foi muito para o interior. E lá ele fundou, em 64, a Casa de Saúde Pio XII, em Pádua, e se dedicou muito tempo lá no interior. E para falar dele, eu vou pedir agora a presença do Dr. Romeu Domingues, que vai nos trazer um pouco dessa inspiração, desse cuidado que o Dr. José Luiz inspirou em tudo na sua vida e para todos nós. Obrigado, Romeu. Ricardo, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer especial estar aqui com vocês. Primeiro, também o Edmar pelo convite, né? Estar aqui, Samaritana tem muito carinho, né? Foi o primeiro emprego que eu tive quando eu voltei dos Estados Unidos, então aprendi muita coisa nos almoços Samaritano, com grandes nomes da medicina, como o Dr. Kaplan, Dr. Marino, nas sessões dele. Então, e lembrar também aqui, Ana, teu pai para mim foi muito importante na minha formação médica, né? A gente tem umas pessoas para se espelhar, né? Que eu aprendi com o professor Novis, e tem muito carinho por ele, né? Como pessoa, como mestre, e sempre querendo ensinar, né? E obrigado, Ricardo. Meu pai faleceu no Covid, né? Estava lúcido, mas enfim. Mas foi um pai que deixou, assim, acho que tão marcante na nossa vida, e meus irmãos, como são três filhos, 3 médicos, 3 radiologistas, os 3 formados no Fundão, e eu acho só que ele não conseguiu, que ele queria que os 3 voltassem para trabalhar com ele em Pádua, né? Foi o contrário, depois nós trouxemos ele para trabalhar com a gente aqui no Rio, né? Mas o que eu lembro, assim, meu pai é de família pobre, né, em Pirapitinga, onde eu nasci, e meu pai fez o primário e depois não tinha ginásio lá na cidade dele, ficou sem estudar dos 9 aos 16. Trabalhou na olaria de tijolo, tomou conta de mesa de sinuca de bar, tinha tudo para dar errado, né? E aí o pai do Dr. Evandro Freire, que foi um grande cirurgião, tinha um colégio em Miracema, internato, que deu uma bolsa para meu pai. Meu pai, cavalo passou, ele pegou, foi para lá, conseguiu estudar, conseguiu passar na Nacional, e como ele era pobre, tinha que trabalhar todos os fins de semana para se manter no Rio. E uma coisa que marcou muito, que ele quase não viu os pais, uma semana antes de se formar, meu avô morreu. E que deixou ele muito traumatizado, muito assim, sentido, ele falou assim, eu agora então vou voltar para o interior e tomar conta da minha mãe. Ele tinha proposta para ficar no Rio, para ir para o Paraná, mas voltou para Pirapitinga, e eu nasci em Pirapitinga, e tomou conta da vovó, né? Tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, durante acho que uns 4 anos. Quando ela morreu, ele foi para Pádua, e com mais 3 amigos da Nacional, abriram a Casa de Saúde Pio XII. E eu achava aquilo espetacular, a admiração de ver o médico do interior, o carinho, o respeito e a admiração que os pacientes, as pessoas tinham pelo médico do interior, né? Então eu achava aquilo lindo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu também gosto de gente, né? Adoro estar convivendo. Eu falei, tem que ser médico, isso é muito bacana, você poder ajudar as pessoas, poder dar carinho, curar, né? E aí era uma medicina que não tinha ainda SUS, não tinha NPS, então era uma medicina que quem tinha dinheiro pagava, quem não tinha, você tratava igual, né? E aí, então, desde pequeno, eu falei, vou fazer medicina, e como educação para o meu pai foi uma coisa muito marcante, né, por ele não ter tido educação na época, quando era criança, ele falou assim, não vou investir em nada, em fazenda, na média interior, compra fazenda, eu vou investir na educação dos filhos. Ele e minha mãe foram muito, muito, assim, na época,
inovadores, não sei, um pouco irresponsável. Eu vim para o Rio com 9 anos, meus irmãos mais novos, e meu pai e mãe ficaram 12 anos separados, né, só se vendo no fim de semana, porque meu pai tinha que trabalhar lá, e botou a gente aqui no Rio para estudar no Santo Inácio, botou para fazer inglês, botou para fazer intercâmbio, e cobrava, né? Eu lembro que o meu irmão, um ano, repetiu no Santo Inácio, ele falou: Rômulo, eu estou lá trabalhando para poder pagar um colégio bom, se você repetir de novo, você vai voltar para cá, para Pádua, e vai estudar em escola pública. Então, estou te dando a oportunidade, você tem que corresponder. E foi assim, a gente acabou conseguindo passar por Fundão os três, e desde que eu entrei lá no UFRJ, meu pai queria que eu voltasse para o interior, ele me colocou para estagiar, primeiro ano no laboratório, segundo, com o Dr. Newton, fazer ginecologia e obstetrícia, terceira emergência, que foi muito bom para a minha formação. Tem uma formação ampla na medicina, né? Me ajudou até muito a fazer a prova de residência. Me colocou para colar no Pimentel, o Pimentel era muito amigo dele, né? Dr. Marino também, ele colou no Pimentel. O Pimentel era uma enciclopédia, né? Que eu aprendi de medicina com o Pimentel. Eu frequentava sessões também do Dr. Marino no sábado, lá no Samaritano. Então, eu fui assim, por ter um pai médico que tinha acesso a esses grandes nomes da medicina no Rio, eu fui muito beneficiado, né? E aí, quando eu fiz a residência, ele queria que eu fizesse radiologia. E eu falei: pai, eu quero fazer clínica, eu gosto de clínica, dei plantão 2 anos CTI, 2 anos de emergência. Não, você faz radiologia, que você vem trabalhar comigo. E como a radiologia também estava crescendo muito e surgindo tomografia, ressonância, inovação, isso me encantou também. Eu falei: vou fazer radiologia. E convivendo com esses mestres, né, Dr. Marino, Dr. Pimentel, isso também, você vê, são médicos maravilhosos, uma radiologia muito bacana. Eu fiz radiologia. E não voltei para o interior, né? Depois de muitos anos no Rio, voltava. E é uma coisa engraçada, meu pai, quando a gente veio fazer para o Rio para estudar, ele falou assim: pô, medicina é diagnóstico. Aqui eu estou muito limitado em diagnóstico aqui em Paga. Eu vou fazer radiologia para ajudar meu sócio. Aí meu pai veio para o Rio, passou 1 ano lá na Emílio Murim, né? Aprendeu muito lá no Emílio Murim, lá era na Sorocaba, era a melhor clínica de radiologia, Marino lembra bem disso, do Brasil. Então eu pude conviver com todos os mestres da radiologia lá na Emílio Murim. E aí ele voltou para Pádua e fazia lá cristeropaco, serografia. E quando surgiu o ultrassom, meu pai falou: vou ter que aprender isso. Aí voltou para o Rio, vinha todo fim de semana aprender ultrassom, com maior dificuldade, comprou um aparelho. Ele falou: esse aqui é maravilhoso. Agora eu vejo o fígado, eu vejo o rim, eu vejo o pâncreas. Então ele tinha, assim, com toda limitação, estava sempre procurando estudar e inovar. Isso marcou muito a gente, né, de ter que fazer. E ele fala assim: medicina não dá para fazer mais ou menos. Então, vocês têm que ser bom médico. Uma coisa que ele falava também, que marcou a gente muito: médico respeita médico pela hierarquia do conhecimento. Não é quem é mais pobre, mais rico. Então, e é verdade, né? A gente que é médico, a gente admira, não é aquele que, sei lá, ficou melhor, é aquele que sabe medicina e é respeitado, né? Então, isso também ajudou muito a gente na nossa formação. E meu pai tinha um lado humano muito bom, de família pobre, ele ajudava os irmãos, e a gente tinha uma maior dureza lá no Rio, né? Porque da educação para os filhos, ele não deixava de ajudar o irmão, as irmãs. Então, isso aí moldou muito também a gente ter esse lado humano, né? E acho que o médico tem que ser, né? E eu vi assim, eu comecei a trabalhar como radiologista, eu nunca dei laudo numa sala isolada, né? É como a Marina, fica ali para estar em contato com os pacientes, estar em contato com os colegas. E lá no Felipe Matoso também eu aprendi muito, né? Ficava na salinha ali, Samaritana, todos os melhores médicos do Rio frequentavam o almoço, iam lá discutir caso. Então, isso foi espetacular, né? E depois a gente começou a empreender, investir, a tomar dívida, né? E meu pai ficava sem dormir. Ele falou: vocês são doidos, dívidas aí de tomografia, ressonância. Eu falei: pai, mas a gente é leasing, a gente vai pagar, a gente vai trabalhar, vai pagar. Aí ele falou: então vem trabalhar com a gente no Rio, você vai acostumar a dever também. Entendeu? O problema não é dever, tendo crédito, dever não é problema, né? E aí trouxe ele para trabalhar com a gente. Aí foi muito bom. A gente trabalhou uns 15 anos juntos,
ele com cabelo branco, né? A gente é jovem, muito intempestivo, e ele ia fazendo esse equilíbrio aí. Então foi maravilhoso poder conviver com ele na CDPI, na Multimagem. Então, e outra coisa que marcou muito meu pai, mesmo com as dificuldades financeiras, ele nunca deixou de viajar com a gente 1 ou 2 vezes por ano, uma semana, 10 dias, não importa. Pegava o carro, levava a gente para Salvador, pegava o carro, levava para Brasília. Uma semana com os filhos assim, eu aprendi isso também, porque são coisas que a gente conecta, que no dia a dia a gente não tem condição de conectar, né? Então isso deixou também como um marco na minha vida. Então, é muito bom estar aqui, maravilhoso ouvir a Ana falar do pai dela, tenho um carinho, vou até marcar de visitá-la agora, muito bom estar aqui com a Marino, grande radiologista, que a gente tem muito orgulho de ser do Rio de Janeiro também, estar no Rio de Janeiro, né? O Ricardo, que a gente conhece também, grande médico, a gente frequentava lá, discutia os casos, CTI e tal. Então, é um prazer. Professor Kaplan, um monstro da medicina, né? Eu convivi pouco, mas quando eu vim no Samaritano, todo mundo falava, melhor clínica do Rio de Janeiro, melhor clínica. Então, convivi pouco com seu pai, mas é sempre aquela humildade e uma sapiência, né, que inspira a gente, né? Então, eu tive a sorte de ter um pai que investiu na educação, botou a gente para frente, e tive a sorte de conviver com grandes médicos da medicina, que alguns estão aqui representados pelos filhos. Então, obrigado. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Romeu. Muito bom ouvir você falar, né? Nós estamos desde o tempo de Santo Inácio, na verdade, né? Já fomos colegas também de Santo Inácio, e depois nos conhecemos no Samaritano e tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. O último homenageado de hoje é o Dr. Stanislau Kaplan. Como o Romeu já até comentou, né? Kaplan sempre foi considerado um dos melhores clínicos, melhor que nós tivemos aqui, um dos melhores do Brasil. Eu brinco que hoje todo mundo veio falar de Dr. House, né, na televisão, né, no filme, do jeito que faz todos os diagnósticos possíveis, só que o Dr. House tem tudo que era imagem, aparece tudo que né? O Dr. Kaplan era olho no olho, mão no paciente, né? Ele era o coordenador da clínica médica lá do Hospital de Ipanema, né? E foi formado também na Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, né? E tinha um consultório em Ipanema, que era um consultório que o Dr. Kaplan era procurado por aqueles pacientes que tinham passado por outros médicos e não tinham conseguido fazer o diagnóstico. Então ele era a última esperança ali de muitos e não falhava, né? Era um homem de diagnósticos difíceis. Quem faz clínica médica, né, vê um diagnóstico difícil, que era as febres de origem obscura, ele era um especialista nisso, de achar. E eu fui conhecendo o Dr. Kaplan à medida que ele foi internando no Samaritano, e eu fui convivendo com os doentes, inicialmente quando não tinha nem CTI, que a gente cuidava dos doentes graves dentro do quarto ainda, eu fazia parte da escala, via os doentes deles, e depois com os doentes que ele levava para o CTI. E é muito bom ouvir falar dele agora, e eu gostaria de convidar para falar dele, seu filho, Dr. Otávio Portela, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Ricardo e ao Hospital Samaritano pelo convite para vir falar na sessão de Humanidades. Diante de tantos médicos famosos, competentes, é difícil de falar de meu pai. Primeiro, eu devo uma explicação. Meu nome é Otávio Portela, o dele é Stanislau Kaplan. Ou seja, ele, na realidade, não é meu pai. Ele era o melhor amigo de meus pais. Vivia sempre na casa de meus pais e eu, desde criança, de todos os amigos de meus pais, o amigo deles que eu mais gostava era Kaplan. Eu sou botafoguense doente e Kaplan, quando eu ia lá em casa, ele era recebido com o hino do Fluminense, que era o que ele gostava. Eu tinha verdadeira loucura por ele.
E ele, apesar de as pessoas dizerem que ele era frio, uma pessoa fria, ele não, ele era muito tímido. E ele comigo, eu criança, ele brincava comigo, ele me pegava no colo, enfim. E ele e minha mãe se apaixonaram e se casaram. E quando minha mãe me falou que ia casar com Kaplan, eu fiquei muito alegre e contente. Eu não tinha uma boa relação desde criança com meu pai, e assim foi até o final da vida dele. E Kaplan, a quem eu chamava de pai ou de pachá, tornou-se realmente meu pai. Kaplan veio da Polônia com a mãe e a irmã e mais o pai, fugidos da guerra. Ele veio criança, a mãe dele se separou do pai, eles não tinham nenhum dinheiro, eram muito pobres. Tem uma parte da vida de Kaplan em que ele omitia, ele não gostava de falar, tanto que eu, conversando com minha mãe para vir falar aqui, eu sabia mais coisas sobre esse passado dele de pobreza do que ela, porque nós conversávamos muito. Então, ele, aos 13 anos, ele passou a morar com a mãe numa pensão no Catete. E a mãe dele se casou com outro homem e Kaplan dormia no banheiro da pensão do Catete. A mãe dele conseguiu uma bolsa de estudos para ele no Liceu Francês. Não sei como ela conseguiu isso, mas eu sei que Kaplan foi estudar no Liceu Francês e ganhou uma medalha por só ter tido nota 10. Nunca tirou uma nota diferente de 10. E, com isso, ele passou no vestibular, mas muito pobre, muito pobre. Conheceu na faculdade um amigo riquíssimo, chamado Carlos Alberto Seabra, que era uma pessoa do Society do Rio de Janeiro, muito rico, mas uma pessoa muito boa, e que tinha muita pena de Kaplan, porque via Kaplan almoçando um pão com manteiga e uma xícara de café com leite. Era o almoço dele. Então, Carlos Alberto, sob o pretexto de Kaplan estudar com ele tinha uma vasta biblioteca médica e não médica em casa, ele chamava Kaplan para estudar. Era a forma que ele tinha para alimentar Kaplan. Então, o Carlos Alberto saía com as maiores vedetes da época do Rio de Janeiro e deixava Kaplan na biblioteca da casa dele, estudando. Ora, Kaplan estudava medicina, ora, outro tipo de literatura. Com isso, ele fez o concurso para o antigo IAPC, o IAPTEC, enfim, o que veio dar no INAMPS. E, como o Ricardo Lima falou,
ele e o Amarino fizeram o mesmo concurso para a clínica médica. E o doutor Amarino passou em primeiro lugar e Kaplan ficou em segundo lugar. Mas ele começou a se destacar porque ele era um pouco mais jovem e os amigos do hospital, brincando com ele, apresentaram a ele uma paciente cujo marido fazia uma peregrinação já há alguns anos pela doença da mulher e que ninguém descobria. E falaram: Kaplan, descobre o que essa mulher tem. Simplesmente é uma doença que hoje qualquer estudante faz em 5 minutos. Ela tinha hiperparatiroidismo. Naquela época era um diagnóstico dificílimo e ele fez esse diagnóstico. E esse padeiro pegou e deu para Kaplan um carro. Deu um carro 0 quilômetros para Kaplan. Ao verem Kaplan com esse carro, esses amigos chamaram a polícia, achando que a pobreza tinha subido tanto a cabeça de Kaplan que Kaplan teria roubado o carro. Bom, aí essa é o que eu sei do passado dele. Sempre estudando na casa do Carlos Alberto Seabra. Era casado, casou-se com minha mãe e eu tinha verdadeira loucura por ele. Virei adolescente, fui crescendo, chegou a minha vez de fazer vestibular. E eu quis fazer vestibular de medicina. E ele, de todas as formas, não me incentivou a fazer medicina. Ele me dizia que era uma profissão de muita dedicação, que eu teria que abrir mão de muita coisa da minha vida. Não me deu nenhum estímulo, mas eu queria. Eu queria porque eu via como ele se comportava, como ele gostava daquilo, como as pessoas respeitavam ele, como ele tratava as pessoas, como ele vibrava ao ler um texto. Isso, ele com 50 anos de idade, ele vibrava aos 90 da mesma forma ao acertar um diagnóstico, enfim. E aí eu fiz medicina. Jamais cheguei perto do que ele era, mas nós conversávamos muito sobre a vida e eu poderia ter tirado e aprendido mais com ele medicina, como o Júnior fez com o Dr. Marino. Mas a minha admiração era muito pelo homem que Kaplan era. Depois de formado, algumas vezes, eu saía para ver tocava o telefone de madrugada e eu ia sair para ver o doente
E eu reclamava, e ele olhava para mim rindo e dizia: eu te avisei, agora não dá mais para reclamar. E, aos poucos, eu fui entendendo que ele tinha toda a razão. Tinha que ter muita dedicação. E eu fui mudando o meu comportamento e fui cada vez mais me dedicando à profissão. Ele era uma pessoa extremamente justa. Eu, quando ia ver pacientes dele, ligava para ele, ou ia para a casa dele, ou ainda estava morando com ele, discutia com ele sobre o paciente. E, por várias vezes, discordávamos. Quando eu estava morando sozinho, já casado, o meu telefone tocava às 7h da manhã. E ele dizia: Otávio? Eu dizia: sim, Pachá. Ele dizia. Eu acordei às 2h da manhã e estava estudando de 2h da manhã até agora, fazendo hora para te ligar. E você tinha razão, você tem razão. Esse doente tem isso, isso, isso. Obviamente, para cada 100 vezes, eu acertava 2 e ele 98. Com o próprio Ricardo Lima, o Ricardo dando plantão no CTI do Samaritano, vendo um doente de Kaplan, o Ricardo fez um exame neurológico no paciente e encontrou uma alteração neurológica que não havia previamente. Se não for isso, você me corrige, Ricardo. E, de manhã, Kaplan chegou para ver o paciente e o Ricardo falou: doutor Kaplan, o paciente está com uma alteração neurológica que eu ontem não havia visto. O senhor viu isso ontem? E Kaplan abaixou a cabeça e confessou para o Ricardo: eu não fiz o exame neurológico. Né? Ele era uma pessoa de difícil compreensão para quem não tinha intimidade com ele. Ele parecia realmente uma pessoa fria, mas para quem participava da intimidade dele, ele era uma pessoa muito engraçada, muito alegre, e tinha um raciocínio que eu não conheci em ninguém. Aliás, conheci de ouvir falar. Ele falava do Amarino, da rapidez de raciocínio do Amarino pai, doutor Amarino, que ele dizia que a chapa estava saindo do revelador, passando para o negatoscópio. Antes de chegar ao negatoscópio, doutor Amarino já dava o diagnóstico. E Kaplan tinha essa mesma capacidade, a rapidez de pensamento e de pegar as coisas. Kaplan jamais tocou numa raquete de tênis na vida dele, mas conhecia tênis profundamente. Ele sabia todas as táticas e todas as técnicas, além de conhecer a vida de todos os jogadores de tênis. Sem nunca ter posto a mão numa raquete. Adorava literatura policial verídica. Que ele lia livros de crimes verídicos. E estudava xadrez
diariamente, ele, por dia, tirava 1 hora para fazer jogadas de jogadores que foram campeões em xadrez. Ele repetia e ficava estudando essas jogadas. Assim foi ele. Aprendi com ele que no consultório não existiam doenças raras. Era muito difícil de você, no consultório, atender doença rara. O que existiam eram manifestações raras de doenças comuns. Esse foi um grande aprendizado que eu tive e que eu pude constatar ao longo da minha vida profissional. Aprendi com ele também o respeito ao paciente. Certa vez, ele me chamou a atenção de que eu conversava muito com os pacientes. Eu fui ver um paciente no Samaritano e ele ficou me esperando sair. E aí ele falou: "Por que você demorou tanto?" Eu falei: "Não, fiquei de papo com o paciente." Ele falou: "Você conversa muita coisa com o paciente." No dia seguinte, ao chegar ao Samaritano, quando eu parei no antigo Samaritano, quando eu entrei no carro, na garagem, eu vi Kaplan entrando no Samaritano com 3 livros debaixo do braço. E aí saí correndo, falei: vem cá. Que livros são esses? Ele falou: "Não, eu tenho um paciente que adora literatura francesa e ontem nós ficamos no quarto discutindo literatura francesa e eu estou trazendo esses livros para ele." Aí eu falei: "E eu sou o que falo demais e brinco com os pacientes." Esse era Kaplan. E assim foi até o final de sua vida. Ele morreu com 94 anos. Ele, aos 90 anos, eu me lembro que eu entrei no escritório dele, ele estava estudando insuficiência cardíaca, escrito pelo Brunald. Eu falei: "Kaplan, você pode fechar esse livro e você vai relatar com as mesmas palavras o que está escrito sobre insuficiência cardíaca pelo Brunald. Você sabe isso de cor e salteado. Por que você está estudando insuficiência cardíaca?" Ele falou: "Otávio, existe uma grande diferença entre você e eu. Se eu errar com um paciente na minha idade, vão dizer que eu estou gagá. E acabou a profissão para mim. Você não, você pode errar. Você tem tempo para se recuperar. Eu não tenho mais esse tempo." Ele viveu mais 4 anos, indo ao consultório, trabalhando, estudando. Mas no último ano ele ficou doente. E 2 coisas eu nunca tinha visto Kaplan fazer na minha vida. Uma foi levantar a voz com alguém, falar mais alto com alguém. E a outra aconteceu, eu fui dar um toque retal nele, e quando eu dei um toque retal, ele soltou um palavrão, e eu comecei a rir. E ele falou: "Você está rindo de quê? Eu com essa dor?" Eu falei: "Porque eu nunca ouvi você falar um palavrão na minha vida. Nunca. É a primeira vez. Você está com 94
93 para 94 anos que eu ouço você falar um palavrão. Esse foi Kaplan, que era uma pessoa de uma placidez, de uma calma impressionante. Diante de qualquer adversidade, ele tinha a palavra certa no momento certo. Ele sabia acalmar a qualquer um. Ele morrendo, ele dizia para mim: a sua mãe não está entendendo o que está se passando. Eu falava para ele: eu sei, eu já tentei explicar, mas ela não quer aceitar. Essa foi a única vez que eu vi Kaplan angustiado na vida. A não ser com os doentes, fora os pacientes que ele ficava angustiado, foi ele ver que minha mãe não entendia que ele estava morrendo. E, infelizmente, ele se foi. E faz muita falta. Obrigado a todos. Muito obrigado, Otávio. Muito bom. Falei que a gente ia ter uma reunião de emoção, né? E a gente conseguiu. Nós mesmos, quando a curadoria escolhemos as pessoas, não imaginávamos que fosse tão bom, né? Eu acho que superou as expectativas. E nós estamos abrindo para perguntas, né? As pessoas podem fazer as perguntas presencialmente, quer dizer, através do vídeo ou por chat. Enquanto não tiverem, nós vamos conversar aqui. Está aberto também entre nós, debatedores, para conversarmos, pegarmos mais impressões uns dos outros. E eu acho só que essas aulas até elas merecem. Hoje, né, a gente estava falando antes de começar aqui das gerações novas, né, dos alunos da saúde novos. Tinha muita coisa aqui que eles precisavam ouvir, né? Sobre como aprender com as outras gerações, sobre como aprender comportamentos, atitudes, né? Não, além de humanização, né? Eu acho que isso tem que ser replicado. Digo, Otávio, queria falar mais uma coisa. Eu queria só fazer um complemento. Eu gostaria de dar nomes de várias pessoas que Kaplan gostava, admirava, mas eu não posso deixar de falar, em especial, doutora Marino era uma pessoa muito especial para ele, muito, muito. Ele tinha o doutor Marino como o maior médico que ele conheceu, mas ele tinha uma admiração muito grande por médicos jovens, como foi João Gaspar, Lamy, Valentina, Zé Maurício Godoy, ou, por exemplo, o Palmiro, que é fisioterapeuta. Ele dizia: Palmiro sabe medicina mais do que muitos médicos. O nosso mestre Zé Galvão e o Barão, cirurgiões de Ipanema. Caltabiano. Caltabiano. Barão. Chamando. Caltabiano. Chame pelo apelido. É. Enfim, doutor Caltabiano e doutor Zé Galvão eram os cirurgiões dele, e eu sempre me lembro de ouvir a seguinte frase: mas já acabou? Ele tinha muita admiração, como essa admiração depois foi transferida para Celso Portela. Então, esses são os nomes que me vêm à cabeça agora, mas que eu não poderia deixar de falar. Mas tem muitas outras pessoas, principalmente jovens. Ele admirava muito os jovens que se dedicavam. É isso que eu queria complementar. O Mário Barreira, por chat aqui, diz: Otávio, quanta generosidade e coragem em compartilhar sua bela história de seu pai conosco. Parabéns e muito obrigado. Obrigado a você. Alguém quer algum comentário? Marino Júnior, e aí? Falou sobre o Kaplan, o que você lembra aí também da história? Olha, eu vou te dizer, eu adorava o Kaplan quando ele vinha muito frequentemente aqui, e era sempre um momento assim de grande release, todo mundo assim
curtia, não só pela discussão dos casos propriamente, é porque sempre tinha alguma outra coisa. O Kaplan era cheio de histórias. Ele realmente ele era uma pessoa tímida, como disse o Otávio, mas quando você se aproximava dele, ele tinha um humor fino, finíssimo. Discutia coisas assim incríveis, adorava falar do Sherlock Holmes, o Daniel Cole, ele tinha a coleção inteira do Daniel Cole, mas assim, muito interessante. Eu gostava muito do Kaplan. E olha, vou te dizer, essa história do Kaplan, gostar do meu pai, era mútuo. Tu sabes que eles de vez em quando se encontravam para ir na Majorica comer um bife, né? Aí o pai falava assim, mas o Kaplan ele senta ali e vai comendo aquele filé, ele come o negócio inteiro. Ele pede um T-bone steak e come o negócio todo. Então, eles se curtiram muito. O Xará gostava muito dele, sim. Realmente. Essa generosidade. E era ótimo, era uma relação muito saudável assim, dos dois. Como a Né? nossa. Era séria, mas ao mesmo tempo tinha muita coisa em volta daquilo. Né? A Ana estava falando da capacidade de ensino, né? Todos eles se caracterizam por isso, né? Quer dizer, o Romeu mostrou o pai dele como ensino, o doutor Marina, eu fui parte disso. E eu, a primeira vez que conheci o doutor Kaplan, eu tinha passado a noite com o paciente dele nesse esquema de quarto, de ficar no particular, né? Eu contei isso para você. E o doente era cirúrgico, do doutor Galvão, como você falou, e estava aparentemente obstruído, né? E o doutor Kaplan tinha essa mania, ele chegava, perguntava, meu filho, falava assim, como está o doente? Eu te fazia um relato, ele prestava atenção em tudo que eu falava. Acabava aquilo ali, ele examinar tudo de novo e depois me passava tudo que ele concordava comigo e o que ele não concordava comigo. Foi por isso que depois de tantas, eu brinquei que eu peguei ele na brincadeira e eu falei, nossa, eu consegui fazer algo que o doutor Kaplan não fez, né? Que eu fiz o exame neurológico do doente, ele não fez no dia seguinte, né? Ainda falei assim, pô. Mas nesse dia que ele chegou, ele olhou e me ensinou. Falou, Ricardo, isso aqui é uma pseudo-obstrução de colo. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fiquei tão admirado com aquilo, que eu estava de plantão no dia seguinte de novo, ele chegou já com 3 artigos debaixo do braço para mim, sobre pseudo-obstrução, para eu aprender. Eu guardei aqueles artigos comigo, depois de lê-los, evidentemente, e toda vez que eu diagnostico ou vejo uma pseudo-obstrução, eu lembro dele. Então essa era a capacidade do Dr. Kaplan. Não sei se Romeu quer falar alguma coisa, Romeu, sobre essa eu estava eu ia falar só que tive o privilégio de conviver com esses médicos aí, os Dr. Marino, o professor Novides, o Dr. Kaplan, e com certeza isso que eu me preocupo hoje, né? Os alunos de medicina são hoje, os jovens, né, são mais curto-prazistas, muitos não têm a chance de conviver com os mestres da medicina e estão se formando com uma formação muito rasa, superficial, né? Eu lembro do fundão da época que os professores titulares eram os maiores alunos da medicina do Brasil. E eu lembro que o que mais me impactou na minha vida como médico foi quando eu entrei no HU, a primeira aula foi do Dr. Clementino Fraga Filho, sobre icterícia. Eu nunca mais esqueço a aula, a postura dele, a maneira de falar, de se vestir. Então, eu lamento hoje, acho que a turma que está se formando tem pouco esse convívio, né? Poder frequentar um samaritano, até mesmo um HU. Enfim, temos que cuidar dessa turma aí. Até por falar nisso, você está falando de aluno, Romeu, eu estava imaginando aqui, fazendo um link, né? Independente de valor financeiro ou não, as histórias contadas aqui são de personagens que passaram por extremas dificuldades, né? Kaplan, né, falando ali do almoço dele, lembrando seu pai, né, indo para o interior, a Marino com a família grande. Não sei, Ana que é psicóloga, talvez explique. Essa dificuldade forja um profissional melhor e hoje talvez as pessoas tenham facilidade demais e tenham dificuldade de formar. Não sei, como é que você vê isso? Uma das coisas que eu mais admiro no ser humano é a sua capacidade de resiliência, dele poder criar na diversidade. E até eu costumo brincar que esse eu sou muito privilegiada porque eu ganho para ter aula de resiliência todo dia. Então, as pessoas me ensinam e eu ainda recebo por isso. Então, eu acho que as pessoas, os pais que foram reverenciados aqui, mostram muito essa capacidade de resiliência, de ter um olhar para a possibilidade. Porque eu acho que o que é muito forte em todas as histórias é que foram homens que sempre buscaram um caminho. Tem uma frase do meu pai que eu gosto muito, que é:
que ele botou na enfermaria. Saber o certo, fazer o possível. Então, ele dizia, a gente sempre tem que saber o que é certo fazer, mas a gente tem que sempre criar o que é possível fazer. E eu acho que a gente viveu aqui a beleza de histórias de homens que foram resilientes, sempre escolheram um caminho de ética, de amor ao que faziam, e principalmente assim um olhar muito profundo para o outro, né? Eu acho que nós, filhos, tivemos a oportunidade de ter pais que lutaram para a gente ser um ser humano melhor. Nós temos dentro de nós frases que dirigem, como fosse uma bússola amorosa, que direciona os nossos caminhos quando nós vivemos as nossas adversidades, hoje adultos, ou como vivemos mais jovens, mas hoje eu sou mãe, né, sou avó hoje, então, assim, o quanto que eu vivi com meu pai, eu não posso deixar também de falar da minha mãe, o quanto a presença da família, dessa postura ética e correta na vida é fundamental, e isso a gente ganhou ouvindo histórias, conversando, que é hoje uma coisa que a gente não pode deixar de pensar, de ter espaços mais para se trocar ideias, para se conversar, para os jovens poderem ouvir essas histórias e se inspirarem. Porque hoje a gente vive num mundo que é tanta informação que você não tem tempo para refletir, para pensar sobre o que você está aprendendo, o que você está absorvendo. O Romeu lançou um neologismo, como é que é, Romeu? Curto prazista, foi isso que você falou? Não. São. Acho que por conta também um pouco das mídias sociais, né? Acho que vão ficar ricos logo, tudo é muito bonito, né? Então a gente acaba, eu falo com meus filhos, né? Resiliência, é uma corrida, é uma maratona. Sucesso profissional não vem de uma hora para outra, tem que ter muita resiliência, disciplina, ética, como a Ana falou, né? Então, sei lá, é a minha impressão. Eu até me identifiquei, eu não tive médicos acima de mim, né? Eu tive um tio, mas que não influenciou tanto, não. Eu fui cavando meu caminho, né? Mas hoje eu tenho 2 filhos, né? Dos meus 4, que tem um médico já e outro estudante. Né? E eu lembrei que foi a mesma coisa, meu mais velho, quando falou que ia fazer medicina, eu olhei assim, tipo, ele ficou assim, como assim? Todo mundo gosta quando o filho faz o caminho do pai, você não me deu incentivo nenhum. Eu estava me identificando, eu falei a mesma coisa para ele. Cara, não é fácil, né? A coisa é difícil. E ele olhou para mim e falou assim, você acha que eu não sei? Eu convivo com você há tanto tempo, vejo, né, que você sai para trabalhar, as dificuldades, as coisas. E aí eu perdi o argumento. Falei, bom, se você prestou atenção e sabe como é, vai com Deus. E graças a Deus ele está seguindo um bom caminho, né? Agora tem mais um lá para educar também. E essa é uma preocupação, né? Eu sou professor universitário também. Então tem uma grande preocupação, né, de passar não só a matéria, né, como postura, um exemplo, uma coisa que é difícil, né, que às vezes se perdeu, né? E para essa geração que o Romeu falou aí, curto prazista, às vezes não é tão valorizado, né? Tem uma outra mensagem aqui, da Dora Garfunkel, e ela diz, é impressionante o legado que esses nossos pais médicos nos deixaram como seres humanos. Muito orgulho de ser filha, né, desta geração. Ela é filha do Dr. Meyer. Eu sei, Meyer Garfunkel. Eu lembro dele lá no Samaritano também, internando. Grande médico também. Grande médico. Então, acho que assim, é um uníssono, né? Falando Foi colega de turma do meu pai, também lembro dele com muito carinho também. Ah, é? Meu pai gostava muito dele. É de 1960, não é isso que você falou, da Faculdade de Medicina? Né? Acho que é 59, né? Mas eram amigos. Da Faculdade Nacional de Medicina também, da Universidade do Brasil. Grande médico. Eu não sei qual é a solução. Fala, Marina. O Meyer Garfunkel que você está falando? Isso, Isso, a filha dele deixou uma mensagem aqui. Era grande figura, realmente. Dizendo da vantagem da gente ter sido essa geração, de ter convivido com essa geração, né, de pais, eu diretamente não pai, mas foram meus pais médicos aqui que estão aqui, né, Kaplan, Zé Galvão. Geração essa que acabou. Deixa eu falar isso ali. Geração essa que está acabando. Eu não sei, talvez a vida vive em ciclos, será que a gente não vai... Eu acredito nos ciclos, nós estamos na maré vazante, de repente vai surgir aí um grupo novo. Deus Deus. Bom, eu acredito sempre, acredito sempre. Eu acho que a gente sempre... Às vezes a gente tem que perder para
é aquela coisa, a gente perde para entender o que a gente tinha de precioso e para ir buscar de novo, né? Então, eu sempre tenho esperança no ser humano. Então, acho que a gente pode... Mas acho que a gente tem que contribuir para essa esperança Tem que dar um empurrão. desabrochar, né? Tem que empurrar. Eu acho que aqui, falando agora, um dos sonhos do Ricardo, né, quando criou essa Humanidades, foi isso, né? A gente estava discutindo também aqui, é trazer habilidades, né, diferentes, né? Uma palavra em inglês, skills, mas também usar habilidades, né? Não técnicas, que normalmente a faculdade se preocupa muito em passar a técnica, né? A radiologia, lá, o exame físico, um espetáculo isso, né? E o resto era passado pelo exemplo dos professores, pela aquela coisa de seguir os professores. E hoje talvez, né, a geração aí não tem essa habilidade de seguir, e a gente tem que realmente depurar e arrumar isso e passar para eles, como a Humanidades, eu acho que tem se proposto a fazer, entendeu? Discutir outros temas dentro do atendimento de saúde, né? E isso ser passado e perpetuado com exemplos como esses aqui, com casos, com debates, com discussão, para que essa geração talvez crie isso e possa revigorar isso que você falou dessa geração que acabou, né? Ou não acabou, está numa maré vazante, está numa maré baixa. Talvez maré baixa. Talvez estamos na maré baixa e possamos subir, né? É difícil, né, ele aprender. Eu comparo muito com arte marcial, né? Eu tenho experiência em arte marcial. O arte marcial, as pessoas aprendem seguindo, né? Eles antigamente se dedicavam totalmente a seguir quem era considerado o melhor mestre. E seguia mesmo. Até o nome japonês para isso é um nome até pior do que escravo, que eles falam. É o cara que segue. É um nome, não convém aqui botar, mas tradução do japonês literal para português não é muito boa. Mas é um escravo. Então ele se escraviza para conhecer o outro, para ficar ao lado do outro e aprender o que o outro tem. Hoje tem muito mais facilidade. Eu fico impressionado que eu falo assim, nossa, o que a gente antigamente demorava para procurar, quanto tempo a gente demorava para achar um artigo científico? Quanto tempo a gente demorava para achar um artigo científico na literatura, né? Hoje você, com 2 cliques na internet, você tem tudo. Aí é o outro lado, tem demais. Você tem que ter filtro, né? Para poder aprender o que você quer, o que você não quer. Mas eles têm facilidade e às vezes não sabem buscar. Não sei. Digo, o que vocês acham? Alguma pergunta aí? Eu penso assim, que hoje a gente tem, de fato, essa necessidade muito grande de saber, né? Então, todo mundo fica muito preocupado de estar sempre muito bem informado, muito atualizado, com todos os papers, com todos os artigos. E, às vezes, deixa de perceber que, muitas vezes, para o paciente, não que isso não seja importantíssimo, mas a presença do profissional de saúde ao lado é o que marca, porque o que eu escuto dos meus pacientes não é a excelência da terapêutica, é como o médico cuidou dele humanamente. Então, é isso que ele guarda. É isso que quando infelizmente a gente perdeu o Ricardo, quantos relatos. E os relatos eram emocionados pela atitude dele com seus pacientes, como ser humano. Eu mesmo presenciei o Ricardo cuidando de uma amiga minha, de uma conhecida minha, e a postura dele com ela, dele conseguir entender a aflição, além da excelência que ele tinha. Então, assim, mas o que ela guardou foi o cuidado, né? O cuidado, aquela ideia dele de sempre fazer a barba de quem estava no CTI, para a pessoa manter a sua dignidade. Ele dava banho. Pois é. Pacientes em Ipanema. Ele fazia questão de dar o banho. Então, aquilo a pessoa guarda para o resto da vida, né? A Marília Guimarães aqui diz que os médicos mais jovens têm a missão de não deixar de esquecer grandes exemplos da medicina e humanidade, né? Obrigado. Apesar da gente estar caminhando para o fim, a gente tem uma participação aqui ao vivo que a gente não pode deixar de ver. O doutor Sérgio quer participar aqui ao vivo, por favor. Olha ele. Ele e o cérebro. Pode falar, doutor Olha, Sérgio. eu queria O som está baixo. Hein? fazer um rápido pronunciamento, Muito baixo. assistir essa deslumbrante sessão com muita emoção. Em primeiro lugar, o tempo todo, ela me lembrou de Ricardo Cruz. Foi um homem absolutamente fora de série, que realmente dava importância ao paciente e dava demonstração disso, solucionando a doença que o paciente tinha.
mas fez a todos nós melhores médicos, nos incluindo nessa permanente revisão da humanidade na saúde. A outra emoção muito grande que eu tive foi que eu assisti essa sessão fazendo hemodiálise. Vocês não podem acreditar qual é a repercussão de alguém que está preso a uma máquina. Depende dela para continuar a viver. De repente, ao invés de coisas pesadas, coisas tristes, o não entender muito o porquê daquilo tudo, nós somos brindados por um momento de extraordinária beleza. Eu me recordo muito do nosso querido Kaplan, vi muito doente com ele, e ele, quando um doente tinha uma chapa de tórax difícil de interpretar, ele dizia assim, olha, em radiografia de tórax, eu sou amarino dependente. Descemos lá do alto da São Vicente, íamos para o Samaritano, e aí saía a solução do problema. Dr. Kaplan foi realmente, além de um clínico excepcional, um inacreditável semiologista. Vê-lo examinar um doente, você aprendia barbaramente. Me ensinou, a mim, que sou neurologista, vários sinais em neurologia. E ele fazia isso tudo com humildade, sem querer. Foi realmente um ser extraordinário. Eu me emocionei muito com o relato tão perfeito que houve dele. Mas, por fim, começou de uma forma e é ao contrário do mandamento cirúrgico. A gente começa a cirurgia com anestesia. E vocês resolveram fazer essa cirurgia de hoje, no que concerne a mim, começando já pelo final da cirurgia. Já, enfim, vencido tudo e feliz. Ana Luísa, vocês viram, é uma pessoa muito especial. Eu brinco muito com ela, e ela me fez maior que Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fez a Mona Lisa. Eu fiz a Mona Ana Luísa. Só que a do Leonardo da Vinci não fala, não ouve, não enxerga, está aprisionada numa tela, demonstra a perfeição do pintor, mas nada diz sobre ela. Enquanto que a Mona Ana Luísa, além de ter ficado muito melhor que o pintor, ela fala, ouve, está presente, nos tranquiliza, nos mostra o lado bonito da vida, de maneira que o que eu posso fazer? Quando recentemente, numa situação grave de saúde, eu segui o conselho de meu pai, que dizia, em situações difíceis, siga os bons exemplos. E aí eu me lembrei, naquela situação, derrame pericárdico, pressão lá embaixo, a doutora Joana me dizendo, venha para o Samaritano, estou mandando ambulância e tal. Aí eu disse, olha, foi o mesmo que Cristo fez quando estava se aproximando do fim. Ele chamou o Samaritano, de maneira que eu estou no bom caminho, estou seguindo o bom exemplo. E, realmente, o Samaritano de hoje teve a mesma qualidade do Samaritano dos tempos passados, porque me devolveu, um mês depois, para casa, resolvido o derrame pericárdico, tratado com e sabido carinho e atenção do nosso querido Mansur. Então,
Obrigado a todos vocês por terem feito a minha hemodiálise de hoje um dos momentos mais felizes e emocionantes de minha vida. Deus lhes pague. Muito obrigado, doutor Novis. Enriqueceu e finalizou muito bem nossa sessão. Queria agradecer a Marino, a Romeu, a Ana, Otávio, a participação, e passar a palavra para Edmar encerrar a sessão e chamar a próxima sessão, o assunto, o tema da nossa próxima sessão. Obrigado a todos. Na última sessão sobre humanização no CTI, a gente falou o quanto que o médico e a equipe de saúde sofrem junto com o paciente no decorrer de um tratamento, principalmente num tratamento difícil. Isso quando as coisas vão bem. E quando as coisas vão mal? Complicações, intercorrências, efeitos adversos, consequência, com certeza isso gera sofrimento. A segunda vítima será o tema da próxima sessão Humanidades na Saúde, que acontecerá em setembro, e eu espero contar novamente com a presença de todos aqui. Obrigado aos que ficaram até agora acompanhando a gente.